livro de Isaías, tem o texto lá que diz assim que quando Isaías vê o sacrifício de Jesus, ele diz que tu verás o fruto do penoso trabalho da sua alma. E o penoso trabalho da alma de Jesus foi ter nos resgatado do império das trevas. Ele assumiu as nossas dores, as nossas culpas, as nossas transgressões. Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós andávamos outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Nós andávamos segundo a nossa própria maneira de pensar. O Evangelho ele nos traz para a maneira de pensar de Jesus. O Evangelho ele não é uma religião. Nós não devemos encarar o Evangelho como uma religião. Eu sempre tento desmistificar isso porque eu e você somos a igreja onde o Espírito de Jesus habita, onde o verdadeiro Evangelho habita. E o Evangelho de Jesus, que é a Boa Nova, o Evangelho que é o próprio Jesus, ele nos conduz às fontes da água da vida. A gente não tem vida se não tiver no Evangelho. Entenda que estar no Evangelho não é ser evangélico. Não tem a ver com ser evangélico, ou ser católico, ou ser de uma religião ou outra. Eu estou sempre repetindo isso. Você tem que ficar bem ciente que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê no Evangelho. O Evangelho é uma pessoa chamada Jesus Cristo. O Evangelho é um Espírito, que é o Espírito de Jesus. Jesus muitas vezes disse aos seus discípulos: você precisa conhecer a que Espírito você pertence. Quando você é de Jesus, a sua mente mudou, a sua mente se transformou, a sua mente ela anda em novidade de vida. Quero ler um textinho aqui que está aqui em Lucas, no capítulo 10, no versículo 21, para que você percebesse a oportunidade que você tem no Evangelho, a oportunidade que o Evangelho te dá, oportunidade que esse Espírito, esse mover de Jesus, essa boa nova, essa boa notícia te dá. Esse texto aqui diz, Lucas 10, 21, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus estava agradecendo a Deus, dizendo: Pai, eu te agradeço porque tu ocultaste essas coisas daqueles sábios e entendidos. Tem um texto de Coríntios que diz assim: aprove Deus salvar a humanidade pela loucura da pregação. Diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos instruídos. Ele agradece a Deus dizendo: tu ocultaste essas coisas dos sábios. Você não adquire o Evangelho por causa da sabedoria que você sabe de alguma coisa, não. É por revelação de Deus dentro do espírito humano, dentro da pessoa. Tu ocultaste essas coisas e as revelaste aos pequeninos, aos humildes. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Porque assim foi do teu agrado. E Jesus continua dizendo: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. Então, o conhecimento de Deus ele está em você conhecer o Filho. O conhecimento de Deus está em você ter a revelação de Jesus.
Eu estava dizendo aqui no domingo que a vida em Deus é uma experiência pessoal. É uma experiência que você tem. A minha experiência, ela pode te animar, mas não é a experiência que você tem. De fato tem que ter com Deus. Conhecer a Deus é uma experiência. Deus é uma experiência em você. Deus é uma experiência dentro de você. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa conhecer Jesus Cristo, que é o próprio Evangelho. Conhecer a Jesus é você conhecer tudo que está em torno de Jesus. Não é você ver a figura de Jesus corpórea ou a imagem de Jesus, não. Jesus é uma maneira de ser. Jesus é uma maneira de andar, de agir. Jesus é um espírito. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus, porque Jesus é a expressão exata da pessoa de Deus. Jesus é Deus do avesso. O que é o do avesso? É você conhecer o interior. Essa camisa, o avesso dela é o interior da camisa. Você quer conhecer a Deus? Você precisa se aproximar de Jesus. Você quer saber como Deus age? Olha para Jesus. Porque ninguém jamais viu a Deus. E Jesus, nessa ocasião, voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes, particularmente, bem-aventurado, felizes, os olhos que veem estas coisas que vocês estão vendo. Muito felizes as pessoas que olham o que o Evangelho é. Felizes são as pessoas que atentam para o que o Evangelho é, para aquilo que o Evangelho representa. Bem-aventurado os olhos que veem as coisas que vocês veem. E o quanto nós estamos vendo do que é o Evangelho. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Muitos hoje precisariam ouvir isso. Muitos hoje precisariam ver isso. Ver o poder que o Evangelho tem de transformação na vida de uma pessoa, na vida de um homem, na vida de uma mulher que o recebe, que o toma como prática de vida. Ser cristão, ou ser de Jesus não é uma religiosidade, não é um conjunto de regras pré-estabelecidas que você olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não, é uma vida, é algo natural. Por exemplo, a nossa maneira de ser, nós não fazemos força para ser, nós apenas somos. Uns são enganadores, outros são mentirosos, outros são maldosos, outros odeiam, outros não perdoam, outros são naturalmente aquilo. Mas o Evangelho nos chama para que sejamos a imagem e semelhança de Jesus, vivendo e sendo o que Jesus foi. O nosso chamado, o meu chamado, o seu, é para você viver e ser o que Jesus viveu e foi. Jesus amou, Jesus perdoou, Jesus, quando era ferido, ele não agredia, Jesus, quando ele foi cuspido, ele perdoava a todos. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Uma das frases de Jesus na cruz foi isso que eu disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem.
É uma das dimensões da cruz, o perdão. Ser de Jesus é uma pessoa que perdoa. Ser de Jesus é uma pessoa que ama. Ser de Jesus é uma pessoa que tem paciência, que tem longanimidade, que tem mansidão, que tem domínio próprio, que tem temperança. Ser de Jesus é ser como Jesus foi. Mas ser é ser. Eu não consigo mostrar para vocês que eu sou de Jesus sem que Jesus transpareça na minha vida. Ninguém pode enganar ninguém. Muitos desejaram ver e ouvir o que vocês estão vendo, estão ouvindo, mas não puderam ter essa oportunidade e hoje nós temos essa oportunidade de ouvir o Evangelho, de pertencer a um Evangelho livre, santo, puro, sem regras, onde a regra, o único mandamento da nova aliança é amar o próximo como a si mesmo. E nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos amar o próximo como a nós mesmos? Esse é o único mandamento de cartilha do Evangelho. Deus decidiu ser revelado no outro. Amar o próximo, quem ama cumpre toda a lei. Você não precisa cumprir regra nenhuma, é só amar seu semelhante como você ama a si mesmo. Simples assim, né? Será que é simples? Graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue, Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho revelar. Felizes são os olhos que veem e os ouvidos que ouvem tudo que vocês estão ouvindo, os olhos que estão vendo tudo a respeito do Evangelho, porque muitos querem isso, mas não podem. Muitos desejam ver e ouvir isso, mas não conseguem. De tudo que você tem ouvido do Evangelho e visto no Evangelho, o que tem sido eficaz na sua vida? Diária. Porque é lá que o Evangelho tem que ser revelado. O Evangelho na minha vida tem que ser revelado junto da minha esposa, junto dos meus filhos, junto daqueles que me cercam, os que trabalham comigo, dos meus colegas, do meu grupo de futebol. É ali que Jesus tem que ser revelado, através de mim. Porque o Evangelho é vivido assim. Aqui é fácil. A gente senta aqui, ouve uma mensagem, vai para casa animado, mas não pegamos compromisso nenhum com isso. Não pegamos nenhum tipo de compromisso com o Evangelho. A gente se alimenta, mas não põe em prática. A hora que as crises nos relacionamentos vêm, a nossa casa está construída sobre nada. E é facilmente abalada. As pessoas se abalam porque elas não encontram esperança. A única esperança da vida está no Evangelho. O Evangelho é o que reconcilia o homem com o eterno. Reconcilia o homem com a eternidade. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões, mas colocando tudo sobre Jesus. Ele levou sobre si o que era meu, o que era seu, para que eu recebesse o que era dele. Muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvi e não ouviram. Mas eu te dou graças a Deus, porque os sábios e entendidos não sabem isso, mas tu tens revelado aos seus pequenos, tem revelado àqueles que recebem no seu espírito, no seu interior. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pela palavra do Evangelho em nosso interior, Pai. Obrigado. Que a tua paz, o Espírito de Jesus, seja o norte das nossas mentes. Que a nossa mente esteja ligada na mente eterna de Cristo Jesus. Nós possamos ser transformados de glória em glória. A tua imagem e semelhança, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.